Olá, mulheres, graça e paz, bom dia. Aqui é Miriam Delfino do Mulheres Ensinando Mulheres. E juntas nós estamos recebendo um excelente aprendizado através da leitura deste livro, Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do doutor Ismael Sobrinho. Hoje faremos a leitura de partes do capítulo 20. Vamos lá? A oração destrói fortalezas. A oração destrói fortalezas, ou glórias. Orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. De todas as ferramentas bíblicas que o cristão dispõe, a oração é sem dúvida a mais eficaz e importante. Oração destrói fortalezas. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, teve uma vida de oração constante. Ele utilizou ousadamente e de maneira clara a metáfora das fortalezas ao ensinar a respeito da opressão espiritual e maligna do pecado e do diabo sobre o ser humano, apresentando a oração e a intercessão como poderosas formas de vencê-la. O trecho de 2 Coríntios 10, 4 e 5a contém este ensino do apóstolo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra fortalezas significa castelo, firmeza, argumentos e raciocínios, pelos quais um disputador esforça-se para fortalecer sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Esses significados transmitem a ideia de pensamentos que alguém, envolvido em uma disputa, procura impor a outra pessoa, utilizando-se todos os meios possíveis para isso. É exatamente dessa forma que o inimigo atua para promover o quadro depressivo na vida de alguém. O nosso adversário tenta impor pensamentos que geram disputa em nossa mente. A depressão é uma batalha na mente. A depressão, sob o ponto de vista espiritual, é uma estratégia maligna de guerra, que tem como objetivo destruir a vida do cristão. Para alcançar esse objetivo, o diabo constrói na mente dos cristãos, como exposto, de maneira sólida, fortificações, prisões, que são pensamentos depressivos que aprisionam a pessoa. Os argumentos e pretensão são amarras formadas por esses pensamentos desalinhados com a vontade de Cristo, contrários à vida e à paz e associados à morte e ao pecado. Como forma de ensino, Paulo elegeu esse termo fortalezas e outras figuras de combate para comparar a vida cristã a uma luta contra as forças das trevas e do mal. Do ponto de vista espiritual, o processo depressivo é uma fortaleza, uma prisão que precisa ser vencida para que a pessoa seja liberta daquilo que a oprime e impede de ter uma vida de paz no corpo, na alma e principalmente no espírito. Para destruir essa fortaleza e alcançar liberdade, há que se recorrer aos mecanismos corretos e eficientes. É preciso conhecer as armas de combate contra essas prisões formadas pela depressão. A depressão é uma verdadeira guerra. O Espírito de Deus quer que o nosso cérebro responda às suas verdades espirituais, mas a nossa mente e o nosso adversário querem a todo custo nos fazer acreditar que a depressão é um processo sem chance de cura ou solução. Portanto, de maneira prática, ao orarmos para vencer a depressão, devemos pedir a Deus que proteja nossa mente de acolher pensamentos enviados pelos nossos adversários espirituais. Então, devemos pedir a Deus que proteja nossa mente de acolher pensamentos enviados pelos nossos adversários espirituais. Precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento para compreendermos quais dos pensamentos que habitam na nossa mente são de fato de Deus. A oração é a nossa maior arma contra a depressão. Glórias a Deus. Paulo esclareceu que essas armas são espirituais.
nos ensinando assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu sobre a armadura, do qual todo cristão deve revestir-se para combater espiritualmente o poder das trevas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6, 10, versículos 10, 11 e 18. Ao orar, o cristão deve pedir a Deus que o revista dessa armadura. Sugiro a leitura de todo esse texto de Efésios 6, principalmente nos versículos 6 a 13, e em oração, peça a Deus para revestir sua mente e seu corpo com a armadura espiritual. Se você está sofrendo com a depressão, tenha o hábito de repetir essa oração todos os dias. Então, Efésios 6, do 13 ao 17. O inimigo não poderá aproveitar da depressão para atuar em sua mente. Amém. A oração é um meio pelo qual o poder de Deus se manifesta na vida do cristão. Podemos recorrer aos melhores profissionais e terapeutas, mas a oração é uma forma imprescindível para a luta diária contra a depressão. Temos que ter o entendimento de que, na luta contra a depressão, a cura vem direto de Deus. Aleluia! Nessa luta, as armas não são carnais, ou seja, não são governadas pela natureza humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Por isso, tais armas são poderosas e se sobressaem às ferramentas humanas. E a oração não pode ser comparada nem igualada a qualquer outro mecanismo de tratamento. A oração deve ser o primeiro medicamento a ser tomado pelo deprimido todos os dias. A oração deve ser o primeiro medicamento a ser tomado pelo deprimido todos os dias. A oração não é remédio que pode ou não funcionar e ter efeitos colaterais. Ela é o método garantido por Deus para esse fim. Glórias a Deus. É a maneira pelo qual o cristão pode alinhar o seu espírito com o Espírito de Deus e ter a vida governada e direcionada por Ele. Aleluia! A oração faz o elo entre o coração de Deus e dos homens. Aleluia! Mas, se o cristão não consegue orar, há outra estratégia recomendada a esses pacientes com depressão. É professar partes do livro de Salmos em alta voz, pedindo ao Espírito Santo que cumpra aquelas palavras em sua vida. O paciente também poderá solicitar um líder espiritual que escreva orações para que sejam repetidas em momentos de dor e angústia. A oração que cura leva ao conhecimento de Deus, não apenas desejar ficar livre da depressão. Glórias a Deus! A oração que cura leva ao conhecimento de Deus, não apenas a desejar ficar livre da depressão. O âmago da oração não está na oração em si, mas no próprio Deus. Isso indica que a pessoa deprimida deve orar, não apenas para ser liberta da depressão, mas para submeter-se e comunicar-se com Deus, ser como Ele, amá-lo e servi-lo. A oração é um meio de clamar e buscar a Deus, bem como de aproximar-se dele. É ela que habilita o cristão a construir um relacionamento pessoal com o Senhor. Orar é adquirir consciência do Espírito de Deus que habita em nós. Quanto mais próximos de Deus, mais livre estaremos de nossas fortalezas e amarras mentais. A intercessão é um meio para a cura. Alguns pacientes não conseguem orar de tão depressivos que se encontram. Nesses casos, o poder de Deus pode ser manifesto e trazer a cura por meio da intercessão, o ato de orar em favor de outra pessoa. Em Tiago, temos esse precioso ensino. Está alguém entre vós
sofrendo, que ele ore. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele. A oração com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 13 e 16. O poder está presente em uma intercessão confiante em favor do enfermo. A intercessão é uma oportunidade de exercitar o amor e a solidariedade em relação a outra pessoa. A oração pela cura deverá brotar do coração, que figuradamente representa a sede dos sentimentos no ser humano. Assim como ela deve ser feita em espírito, devotando todo o coração. A oração deve ser sincera e expressar adoração e louvor a Deus. Deus, mediante sua graça e somente por ela, em resposta à oração, destruirá todas as fortalezas das trevas que atuam na depressão. Precisamos compreender que em Cristo já somos vitoriosos contra o mal. Hebreus fala da vitória de Cristo sobre o diabo, que é dada a todos os filhos de Deus, concedendo-lhes uma vida abundante, o oposto da depressão, sem fortalezas. Essa vida em Cristo deve consistir em paz no espírito e, consequentemente, trazer paz à mente e ao corpo, destruindo os processos depressivos que aprisionam as pessoas. Que Deus possa nos fazer viver conforme Paulo aconselha em sua carta a Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. A oração pode nos fazer vencer a ansiedade. Amada, vamos orar, queridas. Vamos fazer realmente o que nós temos lido aqui. Ter essa certeza que a oração destrói fortalezas. E também vamos carregar pessoas que estão passando por momentos difíceis em oração através da intercessão. Deus abençoe você e até o próximo capítulo.